Um problema que atinge a grande maioria dos meus alunos na escrita da redação é como eles irão organizar as ideias durante a escrita do texto dissertativo argumentativo. E você, no momento em que vai começar a escrever a sua redação, também não sabe como organizar as suas ideias? Se você é como a maioria dos meus alunos, precisa assistir esta aula. Então vamos lá? Dicas então para ter ideias para organizar e para elaborar o texto dissertativo argumentativo. O que você deve fazer então antes da prova, antes das datas marcadas para a prova do Enem? Primeiro, mantenha-se atualizado, isto é, verifique informações daquilo que está acontecendo no Brasil, daquilo que está acontecendo no mundo, através de diversas mídias. Não somente aquilo que está na internet, mas também informações trazidas de outras mídias, através da televisão, através de jornais, de revistas, entre outros meios de informação. Lembre-se de ler textos bons, textos realmente bem construídos. Para isso, leia textos de locais, de jornais ou de sites na internet que sejam confiáveis, para que você consiga então organizar bons textos baseados nessas informações que você já leu, que você já ouviu também em algum outro momento. Isso é importante porque quanto mais leitura o aluno tiver, melhor ele vai conseguir organizar o texto e criar argumentos para defender as suas ideias. Além disso, segunda questão importante, fazer cópias de textos dissertativos. Na internet ou principalmente em livros didáticos, há uma série de textos dissertativos argumentativos. Então, é possível copiar, imprimir alguns textos para ter como modelo. Eu costumo, dentro da sala de aula, primeiramente, antes do aluno conhecer aquele tipo de texto, a tipologia dele, o gênero dele, trazer um texto modelo e aí em seguida elaborar algumas questões para que o aluno pense sobre aquele tipo de texto, sobre o texto em si, sobre o assunto dele e posteriormente então explicar como é formado esse texto, quais são as partes que deve se colocar, que deve se escrever para organizar um texto daquele tipo e em seguida então ele passa a produzir os próprios textos de acordo com aquilo que for solicitado, então de acordo com aquilo que tiver sido estudado. Então por isso é importante ter algum modelo, no mínimo um modelo como base para a gente conseguir produzir o nosso próprio texto. Seguindo, terceira dica importante, escrever 2 redações por semana, mais ou menos. Se não der, menos, uma redação por semana ou quando houver algum tempo. Não importa, o importante é praticar a escrita. Além de fazer a leitura de diversos textos retirados de locais confiáveis, deve-se praticar essa leitura. Afinal, a gente precisa não só ler as informações ou ouvir as informações. Conforme muitos pensadores afirmam, há uma grande diferença entre informação e entre conhecimento. Isto é, a informação a gente recebe de qualquer um, a gente recebe desde o professor até alguma pessoa na rua, alguma pessoa influente ou não. São diversas pessoas que nos trazem informação. Agora, mesmo a informação do professor não é o conhecimento. Conhecimento é aquilo que a gente entendeu dessa informação, dessa leitura que a gente fez. É a nossa interpretação sobre aquele assunto, sobre aquela mensagem. Por isso, então, é importante escrever, pôr em prática a nossa leitura, a nossa reflexão, então, sobre aquela leitura está na escrita, se mostra através da escrita. Seguindo, então, é importante também pesquisar informações sobre os temas do Enem, da prova, então, de exames anteriores. Isso para saber como se organiza, então, o tema
como é proposto o tema no dia da prova do Enem. O que fazer, então, o que é preciso para organizar um texto dissertativo, argumentativo, em que se basear, quais são os temas que já caíram em Enems anteriores, que não vão mais ser cobrados nas provas que seguirão nesse ano e nos posteriores. Então, isso é importante para talvez pensar sobre um possível tema desse ano e talvez até mesmo para os próximos anos. Durante então a escrita da dissertação, o que a gente precisa pensar para essa escrita ficar boa, ficar interessante? Formular perguntas, dar exemplos, por exemplo, sobre determinado assunto, sobre o ativismo, por exemplo, nas redes sociais. A gente pode formular perguntas como? Por que isso acontece? De que forma isso acontece? Quais as consequências que são geradas? Qual é o problema ou a problema que gera o ativismo na internet? É possível mudar essa solução? Enfim, a gente consegue inclusive pensar num exemplo em alguma situação que tenha acontecido e tenha sido exposta pelas mídias. Enfim, precisamos nos questionar sobre o que é possível pensar a respeito de determinado assunto e aí organizar bons argumentos para defender um ponto de vista. Em seguida, durante a prova é preciso ler todos os textos de apoio e também grifar, anotar as informações, as ideias que vão surgindo. É importante utilizar o espaço em branco para anotar algumas ideias que a gente julga interessantes sobre esses textos motivadores. Até porque às vezes a gente pode esquecer determinada informação e assim a gente vai ter anotado lá no canto da prova para conseguir organizar um esquema, um método para conseguir construir depois a redação. Em seguida, argumentar sobre as ideias escolhidas. É aí então que a gente pode organizar através